No início dessa primeira semana de dezembro de 2022, uma pequena tempestade magnética foi sentida aqui na Terra. Cientistas foram atrás para saber as causas dessa tempestade e descobriram que foi uma explosão solar que causou tudo isso. E mais, essa explosão abriu um buraco no campo magnético da Terra. Mas e agora? Isso pode ser perigoso para a gente? Já adianto que essa não foi a primeira vez que o Sol cuspiu uma onda assim na Terra. Vamos entender tudo. Fica comigo. Nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro, os cientistas captaram uma misteriosa onda de choque vinda de uma rajada de vento solar. Essa rajada enviou uma grande quantidade de material em alta velocidade que atingiu o campo magnético da Terra, o que causou uma rachadura na magnetosfera. A magnetosfera não é nada além do campo magnético que cobre a Terra, e é ela que protege a Terra da maioria das rajadas de plasma emitidas pelo Sol. Essa grande quantidade de material solar até poderia ter causado uma tempestade geomagnética, como já aconteceu há algum tempo atrás, e pode voltar a acontecer novamente a partir desses próximos anos. Mas uma coisa muito importante que sem dúvidas vai acontecer é você deixar o seu like nesse vídeo. Me ajude com o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações se você gosta desse tipo de conteúdo. Like e inscrição por favor, galera. Obrigado! Segundo os cientistas, essa onda de choque que o Sol enviou para a Terra é uma ejeção de massa coronal, como uma cuspida, e ela pode ter saído de uma região chamada R3165. Essa região é uma mancha solar, e apesar de não terem certeza, os cientistas detectaram pelo menos 8 erupções solares no dia 14 de dezembro, que causou um blackout rápido em rádios no Oceano Atlântico. Essas manchas solares são regiões ao redor do Sol onde campos magnéticos enormes se misturam, entrelaçando e se separando repentinamente. Esses campos magnéticos são formados pelo grande fluxo de cargas elétricas que tem na nossa estrela. Esse movimento das cargas elétricas no Sol, liberando parte dessa energia na forma de enormes rajadas de radiação, ou também conhecidas como explosões solares, ou ainda podem ser lançados uma espécie de plumas de materiais solares. Nesse caso eles são chamados de ejeções de massa coronal. A corona ou coroa solar nada mais é do que a parte mais externa do Sol. É a parte que fica visível para a gente quando ocorre um eclipse solar. Aliás, ocorreu um recentemente. Uma pena que não foi visível aqui no Brasil. Depois que essas rajadas de massa coronal são lançadas, elas viajam em alta velocidade de milhões de quilômetros por hora, arrastando todas essas partículas carregadas de vento solar. Se elas forem apontadas para a Terra, podem causar tempestades geomagnéticas. Essas tempestades acontecem quando ejeções solares cheias de partículas energéticas, como elétrons, prótons e partículas alfa, são absorvidos e logo depois comprimem o campo magnético da Terra. As tempestades solares podem criar rachaduras na magnetosfera, como uma espécie de buracos, que podem levar horas para se fechar. E se algum material solar passar por esses buracos, podem danificar ou paralisar satélites, o que pode provocar desde blackouts até quedas de comunicação de rádio e dispositivos GPS. Tempestades mais sérias podem ter efeitos muito mais complicados, que vão desde de distorcer o campo magnético da Terra tão forte, que pode ser capaz de puxar satélites para a Terra, além também de causar blackouts intensos e até mesmo prejudicar a rede de internet. Quando essa grande quantidade de plasma quente chega aos polos da Terra, elas se misturam com os gases da termosfera, oxigênio e nitrogênio, fazendo assim com que liberem energia na forma de luz para formar auroras coloridas, que a gente chama de auroras boreais, ou aurora polar. Felizmente, a tempestade solar dessa semana não teve tamanha intensidade. Mas, gradativamente o Sol está aumentando a sua atividade. Isso porque o Sol possui um ciclo de 11 anos. E é no final desse ciclo que ele atinge seu auge, aumentando e muito a quantidade de rajadas solares.
e também o número de manchas solares que liberam essas rajadas. Mas a quantidade delas está surpreendendo até a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, que registrou quase o dobro de manchas do que o que eles haviam previsto. O Sol deve aumentar sua atividade atingindo seu auge em 2025, quando a partir daí deve diminuir novamente, iniciando seu ciclo de novo. A maior tempestade solar recente foi o evento Carrington, em 1859. Essa tempestade solar foi tão incrível que liberou energia equivalente a cerca de 10 bilhões de bombas atômicas de 1 megaton. Esse evento gerou uma enorme aurora boreal que se espalhou por vários quilômetros de distância, do Polo Norte até o Caribe, como Cuba e Havaí. O brilho da aurora foi tão grande que acordou alguns garimpeiros que começaram a preparar seu café pensando que já era dia. Além disso, pessoas conseguiam ler os seus jornais só com o brilho dela. Mas não foi só coisas boas que esse evento causou. A tempestade solar fritou de fato todos os sistemas de telégrafo. Na época era o sistema de comunicação. Se hoje acontecesse um evento desse tamanho, os cientistas dizem que causaria trilhões de dólares de prejuízo, provocaria blackouts gerais, além de colocar em risco a vida de muitas pessoas. Uma das últimas tempestades solares que apresentou alguma mínima preocupação foi em 1989. Essa tempestade liberou uma nuvem de gás de bilhões de toneladas que causou um apagão em toda a província de Quebec, no Canadá, segundo a NASA. Mas isso é longe do máximo de que nossa estrela pode lançar aqui na Terra. Cientistas estão investigando a causa de uma série de picos súbitos e colossais dos níveis de radiação registrado em anéis de árvores antigas durante a história da Terra. Uma teoria para isso é que os picos podem ter vindo de tempestades 80 vezes maiores que o evento Carrington, mas isso ainda não é confirmado. Já pensou uma tempestade poderosa dessa atingir a nossa Terra? Sem dúvidas causaria muitos estragos. Pessoal, não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Deixe o like no vídeo para me ajudar a crescer. E você sabe, aqui você encontra sempre algo mais.